Esses dois namoraram uma época antes dos seus pais se conhecerem. Depois que eles se conheceram, eles foram morar juntos e eles praticamente viraram irmãos. E agora eles estão tendo que esconder dos seus pais fingindo que nunca se conheceram. E mais tarde ela vai no quarto dele e começa a falar pra ele que não é pra ele ficar chamando ela pelo primeiro nome, que ele tem que chamar ela como se fosse um irmão. E ele fala pra ela que não tem como chamar ela pelo sobrenome, porque agora eles têm o mesmo sobrenome. E ela fala que por ele ser 30 minutos mais novo que ela, ele tem que chamar ela de irmã mais velha. Mas ele fala que não vai fazer isso, então ela dá uma ideia pra ele de fazer uma aposta. Que é claro que eles vão fazer o máximo pros pais deles não descobrir que eles já namoraram. Mas se por acaso algum dos dois tratar um outro de forma diferente do que o irmão faria, essa pessoa vai perder o desafio e ser considerado o irmão mais novo. Ele fala que pode ser, mas isso tem que valer mesmo quando os dois estiverem sozinhos. E então ela começa a mexer nas coisas dele, ele pergunta o que ela está fazendo, ela fala que tá mexendo nas coisas do irmão dela. E já nesse momento ele percebe o que ela está querendo fazer e fala que não vai cair no joguinho dela, mas ela não pode abrir aquela gaveta que está do lado dela porque tem algumas coisas pessoais dele lá guardadas. E ela então larga o livro que ela estava lendo e vai abrir a gaveta dele, mas ele se aproxima dela e fala pra ela não fazer isso. E pede desculpas pra ela e fala pra ela que os dois têm que começar a se tratar melhor, que ele quer viver muito bem com ela. E já nesse momento ela começa a se lembrar como os dois eram no passado e fica com o rosto todo envergonhado e chama ele pelo nome dele. E ele fala que ela já perdeu essa primeira rodada porque chamou ele pelo nome. Ela começa a chorar e fala que não tá gostando desse novo jeito dele e sai correndo de dentro do quarto. Já no outro dia os dois foram pra escola e acabou caindo na mesma sala. E ela fez questão de contar pra todo mundo que ele era o irmão mais novo dela. E alguns casos começou a se aproximar dele, querendo tirar vantagem pra se aproximar da irmã dele. E então ele vai pro banheiro e fica pensando por que ela fez isso. Já no outro dia eles estão indo pra escola de novo e aqueles dois caras chamam ele pra conversar, mas ela acaba agarrando o braço dele, eles ficam com um pouco de vergonha e pergunta pra ela se por acaso ela é realmente a irmã dele. Ela fala que sim, que ela gosta muito do irmão dela e os dois entram pra dentro. E à noite, quando eles estavam dentro da sua casa, os seus pais mandou mensagem falando que ia chegar mais tarde hoje. E ele fala que vai preparar alguma coisa pra eles comer. Quando eles estão comendo, ela fala pra ele que o que aconteceu naquela hora foi só porque ela não gostou do jeito que eles estavam tratando ele, não é pra ele pensar nada demais sobre isso. Mas ele fala pra ela ficar tranquilo porque aquilo não significou nada pra ele. Quando ela está no banho, ela começa a falar como que aquilo não significou nada pra ele, que agora ela tem uma ideia. Ele decide sair de toalha e fica sentado na frente dele. Mas de repente a toalha dela começa a se soltar e ele vai correndo e joga sua camiseta por cima dela. E fala pra ela que ele conhece ela, que ela sempre faz algumas coisas por impulso e depois se arrepende. Então ela fala que vai vestir uma roupa e quando ela levanta, ela acaba tropeçando e ele cai por cima dela no sofá. E depois de um tempo que os dois ficaram se encarando, ela fala pra ele que se ele beijar ela, ele vai perder um ponto hoje. Mas ele fala que hoje ele aceita perder. E quando ele estava prestes a beijar ela, os seus pais chegaram. E ela fica muito preocupada e fala o que eles vão fazer agora. Mas ele abre o sofá e fala pra ela entrar lá dentro. E os seus pais abrem a porta e perguntam onde que está a Yumi. Ele fala que ela está dormindo. E os dois começam a pensar que se os pais deles tivessem demorado um pouquinho mais, eles tinham conseguido resolver o problema. E é isso que eles não estão gostando no outro.